Ok, Gama. Gravando. Está sendo gravada? Sim, começou a gravar. Então, pessoal, boa noite. Nós vamos dar sequência aos temas, né, agendados como aulas teóricas do curso de hepatologia. Hoje nós teremos o prazer de receber a doutora Elze, que é uma referência no tema que ela vai abordar hoje, não só nesse, mas nas doenças hepáticas autoimunes, né? E o trabalho dela de doutorado, de mestrado, enfim, é todo, né, em cima desse tema, hepatite autoimune. Ela tem uma das maiores casuísticas de hepatite autoimune aqui no Brasil, e é uma pessoa de referência para falar a respeito do assunto, tirar as dúvidas de vocês e enriquecer vocês mais ainda naquilo que vocês já sabem a respeito do tema, né? Hepatite autoimune. Tenho certeza que vocês vão passar essa uma hora aí de extasiados aí com a exposição do tema e o conhecimento da doutora Elze. E agradecê-la, obviamente, né, pela disponibilidade de aceitar o tema, de estar aqui conosco. E um abraço e muito obrigado, Elze. Bom, eu que agradeço, meu amigo querido, Gama, Eunice. É sempre uma delícia falar de um assunto que eu adoro. E assim, eu queria que vocês ficassem super à vontade, pode interromper, pode tirar dúvida, pode trazer caso do dia a dia de vocês, que eu acho que é bem interessante. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela. Beijo, Gama, obrigada. Eunice, beijo grande. Beijo. Elze, só se às 20 horas eu desaparecer, é porque às 20 eu e a doutora Lúcia temos uma entrevista dois, tá bom? Tá bom. Entrou, gente? Entrou, sim. Tá, então vamos lá. Então, a hepatite autoimune, como todos vocês sabem, né, é uma doença inflamatória imunomediada, de etiologia indefinida, que afeta todas as idades, ambos os gêneros, com predomínio no sexo feminino, todas as etnias, que vai levar a cirrose e as suas complicações. Ela é uma doença, muitas vezes ela representa um grande desafio, porque é uma doença de múltiplas faces, né? Por ela ter uma apresentação extremamente heterogênea, e essa apresentação, ela vai refletir a intensidade, tanto da lesão hepatocelular, como do grau de fibrose, no caso mais avançado de doença. Então, o diagnóstico da hepatite autoimune, ela deve ser considerada em todos os pacientes que apresentam inflamação aguda ou crônica do fígado. Então, com relação às formas de apresentação, nós temos desde pacientes assintomáticos, onde a gente faz diagnóstico desses pacientes em exames de check-up, ou mesmo pacientes que fazem seguimento por outras doenças autoimunes, isso aí em 25% a 34% dos casos, ou a pacientes sintomáticos com sintomas inespecíficos, como fadiga, náuseas, artralgias, ou mesmo outro extremo dos pacientes que apresentam sintoma como uma descompensação de uma doença hepática crônica, como ascite, HDA, encefalopatia. E a maioria desses pacientes, em torno de 25, hoje cada dia mais a gente vê essa apresentação aguda, e até 75% a gente vê de casuísticas falando, é o que a gente vê na prática do dia a dia, talvez exatamente porque esses pacientes apresentam icterícia, né? Eles apresentam aumento de aminotransferases, ALT, AST, normalmente, caracterização de uma hepatite, de uma apresentação aguda, é quando ela está acima de 10 vezes o limite superior da normalidade, as aminotransferases, e, frequentemente, a presença de icterícia, mas não é obrigatório a icterícia, você pode detectar em pacientes que não estão ictéricos, mas que vão ao pronto-socorro com fadiga, né, com febrícula, com mal-estar, com náusea, e alguém consegue pensar que esse paciente, que faz parte do diagnóstico diferencial, a gente pedir aminotransferase, e você se depara com o paciente com aminotransferase, às vezes 5, 6 vezes, até 10 vezes o limite superior, né? Então, isso acontece com uma frequência grande,
Só que a maioria desses pacientes, apesar de terem uma apresentação aguda, então se a gente voltar e der uma olhada até no nosso paciente sair da casinha, por exemplo, eles têm uma apresentação aguda, mas a maioria deles, na verdade, eles já são uma exacerbação aguda de uma doença hepática crônica, quer dizer, são pacientes que têm características histológicas de doença crônica. E uma minoria desses pacientes é que apresentam realmente uma hepatite autoimune aguda genuína. E a gente chama de genuíno, são pacientes que têm essa apresentação aguda, mas que têm características histológicas de hepatite aguda, quer dizer, é o agudo mesmo, o agudo verdadeiro, que a gente chama de agudo genuíno. E esse agudo genuíno, ele pode ser só o agudo ictérico, tá? Você tem presença de icterícia aí menos de 26 semanas, sem coagulopatia, sem encefalopatia. Ele pode ser o agudo grave, já são aqueles pacientes que têm coagulopatia com NR acima de 1,5, mas não tem encefalopatia. E eles podem ter ainda uma apresentação fulminante. Graças a Deus, é raro essa forma de apresentação, que além da coagulopatia, esses pacientes apresentam encefalopatia hepática, tá? Aqui é uma setinha dessa exacerbação aguda de doença hepática crônica, que às vezes esses pacientes podem ter, né, por eles apresentarem uma insuficiência hepática fulminante, quer dizer, eles têm uma exacerbação aguda de doença crônica, eles também podem evoluir com característica, com coagulopatia, com encefalopatia, e esses pacientes, eles podem ser priorizados para transplante. Epidemiologicamente, a gente tem uma incidência aí, uma prevalência que vai variar com todo mundo, né? Depende da região avaliada. Uma incidência em torno de 1 a 2 por 100 mil pessoas por ano na Europa, tá? E o aumento da incidência de aproximadamente 50% nas últimas décadas, a gente vem observando na Espanha, na Dinamarca, na Suécia. Então, a gente vê aqui, ó, você vê no Alasca, 42 para 100 mil habitantes, são os dois extremos, né? Gama, fecha seu microfone. Sim. Aí, meu amigo. E Singapura, quer dizer, menos ainda, quer dizer, 4 por 100 mil habitantes. E aí, essa faixa mediana, na Noruega, Espanha, Suécia, que é em torno aí, ó, 10, 11 para 16 por 100 mil. Nova Zelândia, que a gente vem cada vez vendo um número maior desses pacientes. Com relação à etiopatogenia, ela envolve mecanismos extremamente complexos e vai precisar de uma interação desses fatores genéticos, epigenéticos, imunológicos e ambientais. Então, na verdade, gente, você tem uma predisposição genética e o gatilho, muitas vezes, ele pode ser uma infecção, ele pode ser droga, né? Pode ser toxinas. Desses quadros infecciosos, muitas vezes, pode ser viral, e a gente vê muito isso nos pacientes, por exemplo, até com hepatite A, ele pode ser um gatilho em pacientes geneticamente predispostos e desencadear uma hepatite autoimune. E algumas drogas, como, por exemplo, a nitrofurantoína e a minociclina. Com relação a essa predisposição genética, existem haplótipos, né? Que são haplótipos de risco. E a gente vê isso com HLA DR3, DR4 e DR13 para hepatite autoimune tipo 1, tá? Especialmente em crianças, o DR13, né? Pacientes menos de 18 anos, e o HLA DR7 na hepatite autoimune tipo 2. Então, isso vai ser o quê? Vai ocorrer uma cascata de eventos mediados por células AT, né? Direcionada contra antígenos hepáticos, nesses hospedeiros aí geneticamente predispostos, que vai levar esse processo necroinflamatório, né? Fibrótico progressivo do fígado. Com relação ao diagnóstico, né, muitas vezes a gente, como não há uma característica patognomônica, nós temos que juntar, né? A gente tem que observar características clínicas, né? Vem naquela forma de apresentação, características laboratoriais, e dentro de um laboratório a gente vê a parte bioquímica, por exemplo. Então, a hepatite autoimune é uma doença hepatocelular, ela é hepatítica, né? Então, a gente vê o predomínio das aminotransferases sobre as enzimas canaliculares, que são a fosfatase alcalina gama-GT. Então, a ST-ALT estão elevadas, e aí depende da forma de apresentação, elas podem estar até 10 vezes, como vocês viram. Bilirrubina pode estar normal ou elevada, a gama-GT e a fosfatase alcalina normais ou pouco elevadas, e são pacientes que apresentam como uma característica um pico de IgG, quer dizer, uma hipergamaglobulinemia, como a gente vê nessa eletroforese aqui dessa paciente, é uma paciente minha até de consultório, que tem uma IgG bem elevada. Então, essas são alterações que a gente vê na bioquímica. E
E a gente tem ainda, nas alterações laboratoriais, os autoanticorpos, né? Então, nós temos o anticorpo antimúsculo liso e o FAM, né? Que caracteriza a hepatite autoimune tipo 1, o SLA-LP, o LKM1 e o anticitosol hepático, que caracterizam, quer dizer, que classificam a hepatite autoimune tipo 2. E quem são, né, esses autoanticorpos? Porque a gente costuma falar assim, vem automático a gente falar de FAM e músculo liso. E eu tenho tentado agora falar músculo liso e FAM. Vocês vão ver que, de repente, às vezes eu vou até me embaralhar aqui. Mas eu acho que porque o músculo liso é o anticorpo mais importante da hepatite autoimune, né? Ele não é o mais específico, a especificidade do SLA é maior, mas ele não é tão sensível. A sensibilidade do SLA é em torno de 30%. Então, o músculo liso, ele é um anticorpo associado à hepatite autoimune tipo 1, está frequente em torno de 85%, tá? É o mais frequente deles. 50% ele pode ser o único marcador, tá? E esses componentes visíveis na imunofluorescência, a gente fala de tecido de roedor, gente, que é o REF, né? É rim, estômago e fígado de roedor. Então, a gente faz um sushi com o estômago, com um pedacinho de fígado e um pedacinho de rim. E a fluorescência que vai nos mostrar, como mostra aqui essa imagem, você vê o músculo liso da muscular da mucosa, na parede gástrica, que está aqui, né? A camada muscular das artérias, então são os vasos, o músculo liso dos glomérulos renais, né? E as fibrilas tubulares extracelulares, aqui, ó. Tá? Você vê, essas fibrilas, na verdade, elas são intracelulares. Isso é uma briga muito grande. Se vocês pegarem o laudo que vem até do Fleury, por exemplo, fala de fibrilas tubulares extracelulares, mas na classificação que foi feita daqui, ó, em 1976, pelo Bottaso, elas são intracelulares, tá? Então, a gente tem que procurar sempre, no resultado que tem o músculo liso, esses 3 padrões, ou o padrão GIT, porque muitas vezes, quando a gente tem só o padrão contra vasos, isso pode ser induzido por medicamento, por exemplo, tá? Então, a maior especificidade para o músculo liso ter realmente valor para a hepatite autoimune é quando essas 3 estruturas estão presentes, VGT. Padrões parciais, contra vasos e baixos títulos, eles podem ocorrer em diversas situações e devem ser interpretados como tendo baixa especificidade para hepatite autoimune, tá? E o título do músculo liso, outra característica interessante, é aquele que se correlaciona com a resposta ao tratamento. Então, às vezes, esses pacientes, eles vão evoluindo e você vê que eles, com o tratamento, esse título ele vai baixando e ele pode desaparecer. Tem alguns trabalhos que documentam isso, e principalmente em crianças. O FAM, né? Historicamente chamado de FAM, né? O anticorpo contra antígenos celulares, historicamente chamado de FAM, ele vai caracterizar, né? Classificar a hepatite autoimune tipo 1 junto com o músculo liso. Tem uma frequência em torno de 67%, 13 a 20% isolado, 70 a 80% associado ao músculo liso. Os títulos, eles vão variar durante o curso da doença, é uma coisa que a gente vê, você vê no ambulatório, pegar uma gastrofolha, você vai analisando, você vê que às vezes aquele FAM, ele diminuiu, ele aumentou, ele mudou até de padrão, pode mudar. Então, o FAM, ele não tem valor prognóstico na hepatite autoimune, tá? Ele não tem relação com a atividade inflamatória. A técnica de preferência é a imunofluorescência indireta, tá? De preferência em tecido de roedor, é o que se preconiza, inclusive, no guideline do ISO, por exemplo, e a gente tem 5 padrões, só que, pelo problema mesmo, interbiotério, lâmina, não é pela facilidade metodológica, a célula REP2, ela veio substituir aí em massa, né? Hoje você pega um FAM, dificilmente você tem um FAM em tecido de roedor, a gente vê em células REP2, e aí você sai de 5 padrões para 29 padrões de FAM, que vão corresponder a diferentes antígenos-alvo, tá? Então, os padrões realmente mais encontrados e que têm relação com a hepatite autoimune é o padrão nuclear homogêneo e o nuclear pontilhado fino. E aqui eu faço um aspas, que a gente tem que saber, pelo menos, quais são esses padrões importantes, e vocês já devem ter visto, acho, ou vão ver na aula de CBP, que existem padrões de FAM que são característicos específicos, uma especificidade grande para CBP, como o padrão citoplasmático reticulado, de múltiplos pontos, envelope nuclear, né, que é o anti-GP210,
e de nuclear dots, que é de múltiplos pontos nucleares. Então, esses fãs, gente, a gente não pode entrar numa classificação como fã importante na pontuação para hepatite autoimune, porque eles são fãs da CBP. Então, aqui, a gente sabe que qualquer padrão pode ser encontrado, mas os padrões realmente mais relacionados à hepatite autoimune são o padrão homogêneo e o padrão nuclear pontilhado fino. Existe um outro padrão que eu não coloquei aqui, que é o citoplasmático fibrilar, que ele pode representar na célula REP2 a leitura do anticorpo antimúsculo liso. O anticorpo anti-SLA-LP é um anticorpo, como eu falei antes, né, extremamente específico para hepatite autoimune, em torno de 97%, 98%. A frequência é em torno de 20% dos pacientes, então você vê que ele é muito específico, mas ele é muito específico, mas não tão frequente, né? Detectado frequentemente associação com FAM e músculo liso, ele pode ser o único autoanticorpo. Esse anticorpo é um anticorpo que não é detectado por imunofluorescência. Então, as técnicas são ELISA ou imunoblot. Então, aqui é para mostrar esse trabalho publicado em 2009, com um N de 3.975 pacientes. Desses pacientes, 81 tiveram um SLA positivo. Então, 72 desses 81 pacientes que eles encontraram, 89% deles tinham hepatite autoimune tipo 1. Então, a gente vê que ele é realmente um marcador diagnóstico que tem uma elevada especificidade. Tá? Então, aqui foi uma experiência que a gente fez aí no nosso ambulatório, tá? Foi um trabalho que foi apresentado no Congresso Americano de 2014, e a gente vê que é um trabalho que está na minha tese, né? Que é o trabalho da minha tese, né, na verdade. Então, a gente encontrou em 120 pacientes 23 SLA positivo, quer dizer, 19%. 87% tinha hepatite autoimune tipo 1, né? 3 desses 16 ou 18% tinham sobreposição, 2 hepatite autoimune com CBP e 1 autoimune com CEP. Então, você vê que ele é realmente um marcador extremamente, uma especificidade bem elevada para hepatite autoimune tipo 1. Então, ele é um marcador diagnóstico e a gente não tem dúvida. Então, se vocês têm um paciente que tem uma CBP, por acaso vocês encontraram SLA, pensem que se essa paciente, se ela tem só uma CBP, um dia ela pode sobrepor ou ela pode migrar. Mas o que a gente interroga é se esse SLA ele tem realmente um valor prognóstico. Então, existem vários trabalhos, tem alguns trabalhos que falam que pacientes com SLA positivo têm um curso clínico mais grave, eles têm mais tempo para atingir remissão, maior progressão para cirrose, maior necessidade de transplante hepático. Outros falam que eles têm realmente, apesar de ter ele positivo, eles apresentam uma boa resposta à corticoterapia. É um marcador que tem elevada associação com o RO52, tá? Mas o que é um consenso, que a maioria dos trabalhos mostram, e não é dúvida, não, isso não dá dúvida nenhuma, é que ele é um preditor de recaída, tá? Essa meta-análise, publicada em 2015, com 8 estudos de 1.297 pacientes, o SLA positivo foi 195, né? E eles compararam resultados prognósticos de pacientes SLA positivo versus negativo. Não teve diferença com relação à remissão, nem transplante hepático, mas o óbito de causa hepática, ele foi 3 vezes maior no grupo com SLA positivo, e a recidiva, né, mostrando que ele é um preditor de recaída, também foi maior no grupo SLA positivo, mostrando que aquele paciente, esse marcador, além dele ser um marcador diagnóstico, ele tem valor prognóstico, e é um preditor de recaída. Então, pacientes que apresentam SLA positivo, a gente tem que pensar que mesmo que eles tenham uma resposta completa, a gente não deve suspender esse tratamento, porque ele já tem uma chance de recair, mesmo sem ser SLA positivo, então, sendo ele positivo, a recaída é muito maior. Então, falamos de 3 anticorpos aí que são relacionados com a hepatite autoimune tipo 1. Existem alguns pacientes que apresentam apenas o SLA positivo como marcador. Então, foi questionado um momento sobre uma terceira hepatite autoimune, hepatite autoimune tipo 3, mas isso não foi aceito. Então, pacientes que estão SLA positivo, eles são considerados, junto, como ele é encontrado em todos os textos, pacientes com músculo liso e ou FAM, então, ele é considerado como sendo parte, né, do diagnóstico da classificação da hepatite autoimune tipo 1. O LKM1 é o principal marcador da hepatite autoimune tipo 2, tem uma sensibilidade de moderada a alta, são pacientes mais jovens na apresentação, eles têm doença mais agressiva. Pacientes que têm hepatite autoimune tipo 2, 90% eles têm a presença do anti-LKM1.
E o antígeno-alvo, né, ele é contra o citocromo P450, que é o CYP2D6. Aqui só mostrando para ilustrar essa imunofluorescência. Então, daquele mesmo substrato antigênico que a gente viu do músculo liso, a gente usa, né, estômago, rim, fígado. Então, aqui ele não cora nada no estômago, ele cora fígado e ele cora rim, tá? Então, ele cora os hepatócitos e os túbulos renais proximais. O que é importante, né? Que o LKM em crianças, ele se correlaciona com a atividade de doença, então eles podem ser usados para monitorar a atividade de doença, e que existe um reaparecimento do LKM1 como um padrão atípico, que cora somente rim, ele não cora hepatócito, para hepatite autoimune tipo 2, está associado com recidiva da doença do enxerto, tá? Então, o LKM1 é um marcador diagnóstico para hepatite autoimune tipo 2. E o segundo marcador da hepatite autoimune tipo 2, que é o anticitosol hepático, ele geralmente está presente em cerca de 25 a 40% dos pacientes com hepatite autoimune tipo 2, é comumente associado ao LKM, eventualmente ele pode ser o único marcador, e o antígeno-alvo, esse palavrão aqui, que é a forma aminotransferados ciclo deaminase. Então, ele, na imunofluorescência, ele cora apenas o fígado, então ele não cora rim nem estômago, então você vê que ele cora os hepatócitos e poupa essa área centrolobulares. Então, quando a gente tem o LKM presente, que eu vou voltar, que ele cora todo o hepatócito, eu não consigo, na imunofluorescência, visualizar o citosol. Então, se eu tiver um LKM positivo, eu só vou encontrar o citosol se ele também for positivo junto com o LKM, se eu pedir um imunoblot ou um ELISA, tá? Então, na imunofluorescência, a gente só encontra o citosol se o LKM for negativo. É um marcador que os títulos eles flutuam com atividade de doença, geralmente são pacientes jovens com rápida progressão para cirrose, então ele é um marcador diagnóstico e ele é um marcador prognóstico, tá? Então, dessa forma, juntando aí no diagnóstico as alterações bioquímicas, né? A sorologia com os autoanticorpos. Então, a gente tem o músculo liso FAM, LKM, que classifica a hepatite autoimune tipo 2, tipo 1, e o LKM1 e o anticitosol hepático, que classifica a hepatite autoimune tipo 2. Então, aqui, só mostrando algumas características, né? Realmente, gente, 90% dos pacientes com hepatite autoimune tipo 1, com hepatite autoimune, eles são tipo 1, quer dizer, 90% desses casos. Então, a positividade é para o músculo liso, é para o FAM ou o SLA-LP. Então, tem algumas pessoas que, às vezes, em congresso me perguntam, você acha que a gente tem que pedir LKM para todo mundo? A gente acaba solicitando. Como a gente viu, a imunofluorescência, você consegue fazer a leitura dos 3 autoanticorpos, né? Então, mas se você não tiver condição financeira, se o paciente não tiver condição financeira, se você tiver que apostar, no adulto, né, você não precisa pedir LKM, você só vai pedir se esses anticorpos forem negativos, tá? Mas isso faz parte da nossa rotina, solicitar FAM, músculo liso, LKM1, e se forem negativos, é que a gente pede o SLA, tá? Bom, a hepatite autoimune tipo 1 tem uma associação importante com aqueles haplótipos de risco do antígeno de descompatibilidade, o DR3, DR4, DR13. A idade, qualquer idade de apresentação, inclusive pacientes crianças, a gente não pensa assim, todo paciente, quem é criança, tem hepatite autoimune tipo 2. Não, gente, 90% é hepatite autoimune tipo 1, e essa apresentação é em qualquer idade. Os sintomas clínicos e a gravidade histopatológica são variáveis, a falha de tratamento é rara, mas a recidiva é frequente, quer dizer, variáveis após a retirada do medicamento, necessidade variável de terapia de manutenção. A gente sabe que a maioria deles recai, mas na tipo 2 elas recaem mais ainda. E se tiver o SLA positivo, a gente já viu que recai mais ainda. Então, a hepatite autoimune tipo 2 corresponde a 10% dos casos de hepatite autoimune. A positividade é o anticorpo LKM1 citosol hepático. A associação com o DR7, tá? Não sei porque esse DR3 está aqui, tem alguns relatos, mas ela é com DR7. Início geralmente na infância e na idade adulta jovem. A gravidade clínica e histopatológica ela é comumente aguda e avançada. São pacientes mais graves na apresentação. A falha é frequente do tratamento e frequentes taxas de recaídas após a retirada do medicamento. A necessidade de terapia de manutenção a longo prazo ela é muito comum, tá? E aí, depois disso que a gente juntou o teste bioquímico, o teste sorológico, os autoanticorpos, a gente vai para quê? Para a biópsia hepática. Então, a biópsia hepática,
ela é um pré-requisito para o diagnóstico de hepatite autoimune e ela precisa fazer parte do diagnóstico inicial. Não existem características morfológicas que são patognomônicas da hepatite autoimune, só que a presença de hepatite de interface, infiltrados de plasmócitos, emperipoliese, rosetas, elas são sugestivas de hepatite autoimune. Então, aqui, a gente mostra uma hepatite de interface, né? Rosetas hepatocitárias, que não é patognomônico, tá? O fígado em regeneração, ele pode formar rosetas. A emperipoliese, né, quer dizer que, na verdade, é o linfócito empurrando, assim, penetrando na célula e deslocando o núcleo um pouquinho. E esse infiltrado de plasmócitos, gente, né, que é muito importante. Então, a demonstração histológica a gente já falou, isso aqui que não há características, mas o critério histológico, ele faz parte dos scores para pontuação de hepatite autoimune, tanto dos originais revisados como dos simplificados. Então, hepatite de interface conta mais 3 pontos, infiltrados de plasmócitos 1 ponto, rosetas. E quando você não encontra, você vai para resultados negativos, se você tem alterações biliares, ou se você encontra, por exemplo, outras etiologias, como muito frequente a gente vê, por exemplo, hoje, esteatohepatite aí associada. Mas esses achados aí, que a gente considera características mais típicas de hepatite autoimune, ele é encontrado aqui, na região periportal, em zona 1. Então, isso é o mais clássico da gente encontrar. Mas, pacientes que têm apresentação aguda, né? E naquele lado de menor número de pacientes, que essa apresentação aguda é genuína, e características histológicas de hepatite aguda, que pode ser o agudo simplesmente, né? Que não tem TAP alterado, INR alterado, ou o agudo grave, que tem INR alterado, ou o fulminante, que tem, além do INR prolongado, ele vai ter encefalopatia. Esses pacientes muitas vezes apresentam alteração em zona 3, gente. Com perivenulite central, necrose centrolobular hemorrágica, necrose hepática maciça, submaciça, tem infiltração de linfócitos, de plasmócitos também, e eles também podem, isso aqui tudo na ausência de fibrose ou cirrose, porque a gente está vendo que é uma apresentação aguda genuína. Então, é importante a gente abrir esse leque, porque a maioria dos trabalhos, eles mostram só essa alteração aqui de zona 1, nessas descrições antigas, inclusive dos critérios tanto originais como os simplificados. A gente não tem essas características que muitas vezes uma hepatite autoimune com apresentação aguda genuína, ele imita muitas vezes uma lesão hepática induzida por droga, com essas alterações de zona 3. Então, todas essas alterações, elas podem ser vistas na hepatite autoimune. E aqui, mostrando que no guideline do ISO de 2015, ele já coloca que a necrose centrolobular, ela pode estar presente na hepatite autoimune de início agudo, e isso, logicamente, pode ser indistinguível de DIL. E depois eles saem dessa alteração e caminham para as alterações clássicas aí em região periportal. Então, além disso, né, de todos esses fatores, a gente tem que excluir outras etiologias e isso é muito importante. Mas como a hepatite autoimune, ela carece, né, de um marcador como uma assinatura sorológica, então foram criados esses scores de pontos, tá? Então, os critérios originais, eles foram criados em 1993, revisados em 99. Então, geralmente, a gente tem isso em tabelas, eu trouxe de uma forma um pouquinho mais didática. Então, pacientes que vai contar ponto, o sexo feminino é o que predomina. A relação fosfatase alcalina ALT tem que ser menor que 1,5, né? Que vai contar mais 2 pontos, porque é uma doença com predomínio de aminotransferases. Os níveis de IgG, ou gama-globulina elevada, acima de 2 vezes, ela vai contar mais 3 pontos. A presença dos autoanticorpos, quer dizer, o FAM, músculo liso, LKM1, acima de 1 para 80, ele conta mais 3 pontos. 1 para 80 mais 2 pontos, 1 para 40 1 ponto, menor que isso, 0. Lembrando que se a gente tiver um AMA positivo, vai pontuação negativa, então a gente tem score de pontos positivos e negativos, né? A presença de marcadores de hepatite pontua negativo também. O uso de drogas hepatotóxicas também pontua negativo. E o consumo de álcool também, tá? A presença de outra doença autoimune em parente, né, no paciente ou em parente de primeiro grau, conta mais 2 pontos. A positividade em caso, né? Caso nós tenhamos o FAM, músculo liso e LKM negativos,
aí a presença do SLA ou do anticitosol hepático ou PEANCA, eles podem contar 2 pontos, só a positividade deles. Não, se os outros anticorpos forem negativos, tá? Ele não soma ponto a mais. E, além disso, na histologia, como a gente já viu ali, hepatite de interface 3 pontos, 1 ponto de plasmócito, 1 ponto de roseta, e pontuação negativa para aquela característica do biliares ou de outras doenças. Caso a gente tenha também todos, mesmo esses outros autoanticorpos, a gente sabe que 5, mais ou menos, 5 a 10% dos pacientes podem ter todos os autoanticorpos negativos. Você pode usar marcadores genéticos, né, o HLA-DR3 ou o DR4, que vai contar mais 1 ponto. E a gente analisa antes do tratamento o diagnóstico provável de 10 a 15 e definitivo acima de 15. E quando o paciente é tratado, com a resposta completa mais 2 pontos, com a recaída mais 3. Então, após o tratamento, diagnóstico provável de 12 a 17 e definitivo acima de 17. Em 2008, foram criados os critérios simplificados, na tentativa mesmo de simplificar, né, todos esses critérios originais, mas hoje a gente tem aplicativo para isso. Sejam sócios da SBH, a SBH tem um aplicativo, você só coloca lá e ele já dá se é um diagnóstico provável ou definitivo. Esses critérios simplificados, ele é baseado em 4 parâmetros, né, na positividade de autoanticorpos, na imunoglobulina, no anátomo patológico e na ausência de marcadores virais. Então, você vê que, mais uma vez, a biópsia hepática é importante como critério diagnóstico para hepatite autoimune. A positividade, o FAM ou músculo liso acima de 1, maior ou igual a 1/40, conta mais 1 ponto. Mas aqui, eu vou voltar nesses asteriscos aqui embaixo, gente. Isso é importante. Por quê? Se ele é considerado o FAM 1/40 no tecido de roedor, tá? Geralmente, a gente utiliza rato, né? De preferência, rata fêmea, que tem uma antigenicidade muito grande. E se for usado a célula REP2, que é o que a gente mais vê na nossa prática clínica, que é o nosso dia a dia, a gente deve considerar um ponto acima de 1/40, 1/80, tá? Então, isso é muito importante. E a positividade, quando ele é acima de 1/80 do músculo liso ou do FAM no tecido de roedor, você conta 2 pontos. Se o FAM for na célula REP2, é acima de 1/160 que você vai contar 2 pontos. Teve LKM positivo acima de 1/40, ou só ter a presença do SLA, já conta mais 2 pontos, tá? Por quê? Porque a especificidade do LKM é importante. Níveis de imunoglobulina, IgG acima do limite superior 1 ponto, 1,1 acima mais 2 pontos. O anátomo patológico, eles chamam de características histológicas típicas, compatíveis e atípicas. Então, atípica é quando você tem a presença das 3 estruturas: hepatite de interface, infiltrado de linfoplasmocitário, hiperipolese ou roseta. A hiperipolese não é obrigatória, mas tem que ter pelo menos roseta, plasmócito e hepatite de interface. Aí você considera atípica. A compatível, você tem a presença de um infiltrado de linfócitos, sem todas as características consideradas típicas. E atípica é quando você vê outra etiologia, como esteatohepatite, por exemplo. E a ausência de marcadores virais, ele conta mais 2 pontos. Então, a interpretação é que acima, maior ou igual a 6 pontos, o diagnóstico é provável, e acima de 7 pontos, o diagnóstico é definitivo. Também existe score de pontos para isso, para você colocar e calcular, mas lembrem-se da interpretação do FAM, isso é muito importante. Essa observação não teve no diagnóstico 1999, né, porque ali nem se usava a célula REP2 naquele momento, né? Até usava, mas eles não tinham essa observação. Mas hoje, inclusive, tem um trabalho novo, um consenso novo, sugerindo isso, tá? Endossando, existem critérios simplificados com up-to-date, que é exatamente para você só contar 2 pontos para o FAM em célula REP2 acima de 1/160 e 1 ponto acima de 1 para maior ou igual a 1/80. Uma vez diagnosticado o nosso paciente, nós vamos tratar, né? Então, quem são esses pacientes aí? Quais são os objetivos do tratamento? Melhorar os sintomas, controlar a inflamação, alcançar uma resposta bioquímica ou histológica,
retardar e até promover regressão de fibrose, quer dizer, trabalhos mais novos com elastrografia mostram essa regressão de fibrose, aumentando assim a sobrevida dos nossos pacientes. E quem são os pacientes que a gente deve tratar? Né? Pelo guideline americano, publicado em 2019, todos os pacientes com hepatite autoimune, eles são candidatos à terapia, exceto indivíduos com doença inativa, por avaliação clínica, laboratorial e histológica. E o tratamento de primeira linha é baseado na imunossupressão. Vocês já viram, já trataram pacientes lá na casinha, né? São vários esquemas propostos na literatura. A opção de escolha, geralmente, é o tratamento combinado de pré-diasa. Por quê? Porque a gente minimiza o efeito colateral de cada um deles. E a gente sabe que o corticoide, a gente divide em duas fases do tratamento, né? Indução da remissão e a manutenção da remissão. A droga de escolha para a indução dessa remissão são os corticoides, eu falo que ele é um canhão, né? E a manutenção dessa remissão é a azatioprina, que eu falo que é a espinha dorsal aí do tratamento, é que vai segurar essa remissão. Pelo guideline do ISO, de 2015, é preconizado o uso de prednisona, eles usam mais na Europa a prednisolona, na nossa realidade a gente usa prednisona é mais caro, a gente não tem no SUS como a gente tem a prednisona, 0,5 a 1 miligramas por quilo dia, tendo boa resposta, né? Você associa a azatioprina inicialmente 50 miligramas, que vocês sabem disso, depois, geralmente 2 semanas após 2 semanas do início da prednisona, até 1 a 2 miligramas por quilo dia. Esse é um esquema mais didático aí, mostrando, por exemplo, um paciente de 60 quilos, fazendo miligramas por quilo dia. É o esquema que a gente usa aí na Escola Paulista há muitos anos. A gente usava antes desse guideline de 2015, a gente já utilizava entrando com a dose inicial de 50 miligramas, né? A gente faz redução semanal. E a ideia é você ir diminuindo, né? Porque esses pacientes têm uma resposta muito rápida, geralmente 2 semanas eles caem muito, quase 50% de aminotransferase, e você vai reduzindo semanalmente 5 a 10 miligramas, né? E sendo que eu brinco que é a semana 10, né? Semana 10, chegando em 10 miligramas. E ali, aqui, você segura com 10 miligramas até ele ter a resposta completa, quer dizer, normalização de aminotransferases e gama-globulina ou IgG. A partir daí, você diminui. Aí você vai para 7,5 miligramas, fica 3 meses com 7,5 miligramas, continua tudo normal, 5 miligramas, mais 3 meses, então você usou pelo menos aí 1 ano de corticoide, daí você vai na tentativa de retirada desse corticoide. Ao mesmo tempo, a gente introduziu a azatioprina 50, e aqui a gente vai fazer 1 a 2 miligramas por quilo dia, então vai depender do peso do paciente. Em média, a gente usa 100, às vezes 125, às vezes 150 miligramas, como vocês veem na prática lá na casinha. O paciente com apresentação aguda grave, que é aquele paciente que apresenta, não tem cefalopatia, por isso ele não é fulminante, mas ele tem o INR acima de 1,5, 1 miligrama por quilo de corticoterapia EV, são reavaliados em 7 dias, caso encaminhados para transplante, se não houver melhor. Já o guideline americano, ele divide o tratamento em pacientes sem cirrose e com cirrose, né? Então, eles utilizam uma dose um pouco menor da prednisona, 20 a 40 miligramas, e tem trabalhos hoje mostrando que existe benefício, às vezes eles respondem um pouquinho mais lento, mas eles têm benefício uma dose de 0,5 miligramas por quilo dia, então eles utilizam 20 a 40, ou budesonida 9 miligramas por dia, caso o paciente não seja cirrótico, e azatioprina 5 a 100 miligramas após 2 semanas. Se o paciente for cirrótico, a gente não utiliza budesonida, né? É um corticoide de primeira passagem pelo fígado, então ele é contraindicado para pacientes cirróticos, e tem ainda risco aumentado de trombose de porta, né? Pacientes podem usar azatioprina cirróticos, porém, a gente não usa em pacientes com cirrose descompensada. Então, isso vai depender do se o paciente tolera ou não. Como mais ou menos 30% dos pacientes na literatura, eles já são cirróticos na apresentação, aquela história, eles têm uma apresentação aguda, aminotransferases elevadas, às vezes com icterícia, mas eles já são crônicos de biópsia. Então, se fosse assim, a gente não usaria a azatioprina a qualquer um. A gente já tem que ter o cuidado de ver se esses pacientes têm uma plaquetopenia, se eles vão tolerar a medicação, e a gente consegue tratar esses pacientes. Na nossa casuística aí da casinha, 50% dos nossos pacientes já são cirróticos na apresentação. Então, você vai avaliando a cada 4 a 8 semanas, né?
tendo uma resposta bioquímica, você vai diminuir a dose da prednisona para 5 a 10 miligramas, né? Ou diminuir a budesonida para 3 miligramas nos próximos 6 meses e mantém a asa. E no caso dos pacientes com cirrose, diminuir a pred e vai manter a asa se iniciar. Também continua esse acompanhamento a cada 2 a 4 semanas. Resposta bioquímica alcançada, né? Normalização de ALT, AST e gama-globulina. Você continua 3 a 4 meses, tenta descontinuar os esteroides e mantém a azathioprina. Quando a gente considera uma resposta bioquímica prolongada, né, que são mais ou menos 24 meses de normalização, né, de resposta bioquímica completa, que a gente chama, que é a normalização de aminotransferases de IgG, a gente pode considerar a descontinuação do tratamento da imunossupressão. No caso, né, do guideline americano de uma apresentação aguda grave, eles entram com prednisona 60 miligramas dia. Tem alguns trabalhos que falam que 40 miligramas também dá uma boa resposta com menos efeito colateral. Não deve ser utilizado budesonida, não utilizada a azathioprina. Esses pacientes vão ser examinados a cada 12 a 24 horas, né? São pacientes, às vezes o agudo grave, ele evolui para fulminante assim na nossa cara. Você reavalia a resposta a cada 7 a 14 dias. E essa resposta bioquímica, com a resposta bioquímica, você vai diminuindo cautelosamente a dose da prednisona, e daí você pode considerar a azathioprina. Após colestase resolvida, a gente geralmente entra com asa quando a gente tem bilirrubina menor que 6, tá? E se a gente pudesse, no mundo ideal, checaria a atividade da tilpurina metiltransferase, mas isso não é a realidade, não só do Brasil, mas de muitos países. E aí você vai acompanhar esse paciente, teve uma resposta bioquímica alcançada, você vai manter a droga que você conseguiu com a menor imunossupressão possível. A gente não vai suspender a imunossupressão desses pacientes que tiveram uma apresentação aguda grave, tá? Não se suspende. Então, ou você mantém a PrED, depois se você conseguiu associar a asa, você tenta deixar os dois, ou depois você pode até tentar descontinuar a prednisona e manter só a azathioprina, mas são pacientes que, mesmo tendo resposta, a gente não deve suspender a imunossupressão deles. Existem alguns fatores que são preditores de resposta, né? De boa resposta. Os pacientes, quanto mais rápido eles respondem ao tratamento, ele é um preditor que esse paciente vai ter uma resposta completa, uma resposta bioquímica completa, né? E talvez até uma histológica. A idade mais avançada, por incrível que pareça, pacientes idosos, eles têm melhor resposta ao tratamento. E quando você tem uma resposta bioquímica completa em 6 meses, são pacientes que são critérios aí de que ele vai responder bem ao tratamento. Então, essa rapidez de resposta, eu trouxe aqui esse trabalho que eu acho bem interessante, que um N de 370 pacientes, que aí eu falo que é o 88, né? 80% desses pacientes, quando eles têm diminuição da AST acima de 80% na semana 8, eles têm alta probabilidade de remissão bioquímica. Menor mortalidade relacionada ao fígado ou testículos. E existem também preditores de resposta pior ao tratamento, de pior resposta. Pacientes cirróticos na apresentação, eles têm uma pior resposta do que o paciente que tem uma fibrose, um estadiamento com uma fibrose 2, por exemplo. A descendência afro-americana, pacientes com idade mais jovem, presença do HLA-DR13 e DR3, e, interessantemente, pacientes com deficiência de vitamina D também têm pior resposta ao tratamento, e foi o trabalho que eu trouxe com esse N 209 pacientes, que eles consideraram deficiência grave abaixo de 25 da vitamina D, né? 42 de 209, quer dizer, 20% dos pacientes tinham essa deficiência grave de vitamina D, e a não resposta foi mais comum nos pacientes que tinham essa deficiência. E esses pacientes, como a gente pode ver aqui nessa curva de sobrevida, ó, eles tiveram menor sobrevida. Então, a gente tem que lembrar disso, o nosso paciente pedir a vitamina D e sempre acompanhar a vitamina D desses pacientes, mantendo ela acima. A minha reumatologista, ela fala que a gente tem, paciente com doença crônica, a gente tem que manter em torno de 50 de vitamina D. Tem alguns trabalhos que falam isso mesmo, mas pelo menos acima de 25, acima de 30, eu acho que é muito importante. E quais são, então, os desfechos aí do tratamento, né? O que vai acontecer? Eu posso ter resposta completa. Esses pacientes podem apresentar uma toxicidade medicamentosa, eles podem ter uma resposta incompleta, parcial, ou eles podem ter uma falha terapêutica. A resposta completa, eu tenho a resposta bioquímica e histológica. O que é resposta bioquímica? Completa, a gente já viu que é normalização de aminotransferases e IgG. E a gente avalia isso em 6 meses. E a histológica é a ausência ou índice de atividade histológica mínima, que é menor que 4 de 18 numa classificação de Schack, que existe isso aí muito fácil, vocês
quiserem, eu mando um slide para vocês sobre isso. Toxicidade medicamentosa é qualquer evento adverso relacionado ao tratamento, levando a uma possível descontinuação da medicação. Resposta incompleta é a falha em atingir a remissão bioquímica nos primeiros 6 meses. Então, só o fato de você não ter atingido a normalização, quer dizer, o paciente melhorou, mas ele não normalizou, a gente já considera uma resposta incompleta, quer dizer, você tem melhora dos achados laboratoriais, mas sem preencher os critérios de remissão. E a falha terapêutica, você tem piora laboratorial, histológica, apesar do tratamento. E num trabalho mais recente, né, que foi publicado em 2021, com uma análise aí, com vários experts sobre o assunto, foi definido como falha terapêutica, isso pelo Grupo Internacional de Hepatite Autoimune, a ausência de redução de ALT em 50% na semana 4. Quer dizer, semana 4, você já não olhou aquela redução, você já pensa que esse paciente vai ter uma falha terapêutica. Quando o paciente, então vamos lá, a gente está no azul, né? Então o paciente respondeu, tive uma resposta bioquímica prolongada, com 24 meses de normalização, eu posso pensar em descontinuar o tratamento. A biópsia hepática é a estratégia preferida, gente. Eles colocam como opcional em adultos, obrigatório em crianças no guidelines europeu e americano, tá? Esse trabalho, ele mostra uma coorte aqui, ó, de 60 pacientes com hepatite autoimune, que eles seguiram com biópsia. Então, 37% dos pacientes que tiveram uma resposta bioquímica, realmente, uma remissão, os pacientes, esse N de 120 pacientes, 65 tinham remissão histológica e 55, quer dizer, 45%. Então, vamos lá. Desse N de 120, vamos explicar melhor, né? Esses aqui tinham uma remissão bioquímica completa. Então, por exemplo, os nossos pacientes aí da casinha, eles têm em torno de 68, 70% de remissão bioquímica. Então, você vai lá e biopsia, eles já têm atividade histológica. Então, 45% persistiu com atividade histológica. Então, e eles têm uma sobrevida menor. Então, gente, eu e nós somos defensores da biópsia hepática antes de você pensar em suspender o tratamento. Então, essas são as duas estatísticas, aqui é o pessoal da USP, com esse N aqui, 268 pacientes, só 55% tiveram resposta bioquímica e 36% só resposta histológica. E no nosso caso, em torno de 68% a 70%, e 32% de resposta histológica. Então, quer dizer, apesar deles terem resposta bioquímica completa, nem sempre eles vão ter resposta histológica. E um dos critérios de recaída é você ter atividade histológica ainda. Então, você vai suspender o tratamento e esses pacientes podem recair. Então, a conduta em relação à doença em remissão ainda é controversa. Existe uma avaliação individual, é importante a coparticipação do paciente, vocês têm que conversar com o seu paciente, colocar para eles as opções que a gente tem, mostrar que eles têm chances de recair, tá? A prednisolona, você pode, então, se ele respondeu, você pode optar. Se você não conseguiu tirar a pred, você mantém um esquema de dose bem baixinha de pred com a asa, você pode tentar manter esse esquema. Se você suspendeu a pred e ele só faz a monoterapia com asa, você pode optar em manter só a monoterapia, mas podemos tentar a suspensão desse tratamento. Lembrando que a recaída ocorre em 50% a 90%, e a gente considera a recaída quando esses pacientes têm a ALT acima de 3 vezes o limite superior da normalidade. Isso acontece nos primeiros 6 meses e principalmente nos primeiros 12 meses. 1 ano de tratamento, você tem que acompanhar bem de perto esses pacientes. E existem preditores de recaída. Quer dizer, a gente já viu, quanto maior o tempo para ele atingir a remissão inicial, mais chances de recair. Falha na normalização de ALT-AST, quer dizer, se ele não normalizou, a gente não pense em suspender o tratamento, porque ele vai recair. A positividade do TSLA, como a gente falou, e a presença de inflamatório rico em plasmócitos. E existem alguns fatores também que são preditores de uma remissão sustentada, o fato de você ter atividade mínima ou ausente na biópsia hepática. Então, a gente tem que fazer a biópsia hepática para a gente pensar em suspender esses tratamentos, e teve um trabalho, mas o N deles não é grande, gente, mas eles viram que pacientes que tinham a ALT menor que 50% do limite superior da normalidade, por isso a gente brinca que a gente quer ver a ALT-ST
O normal é de 32, a gente não quer ver 30, a gente quer ver 15, a gente quer ver 12, né? E IgG abaixo de 1.200 são pacientes que tiveram uma remissão sustentada, né, sem recaída. E dentro dessa não resposta, eu posso ter o quê? Uma toxicidade medicamentosa, uma resposta incompleta ou uma falha. Na toxicidade medicamentosa, essa toxicidade mais comum é a azatioprina. Dificilmente a gente tem uma toxicidade pelo corticoide, mas isso pode acontecer, tá? Os pacientes podem... Eu tive uma paciente que tentou suicídio, uma psicose com corticoide, e a gente teve que suspender o corticoide dela. A azatioprina, fora os efeitos colaterais de Cushing, de diabetes descompensado, vocês sabem, do corticoide. A asa, gente, a maioria da toxicidade da azatioprina, ela é dose dependente, com a mielossupressão e hepatotoxicidade. Mas existe 3 a 5% que você faz uma reação por idiosincrasia, né? Faz a DILI mesmo por idiosincrasia. 2 semanas, geralmente, após o início, mal-estar, náusea, febre, diarreia, dor muscular, pancreatite, hepatite, colestase, e aqui é por isso que se justifica você esperar 2 semanas para começar a azatioprina. Aí você começa com 50 miligramas e você passou essa fase aí de você confundir, né, uma não resposta, porque você deu o corticoide, você já observa aquela resposta naquelas 2 primeiras semanas, você entra com 50 miligramas de asa. Como é tão raro isso, por muitos anos a gente sempre entrou junto, mas no final a gente brincava que demorava tanto para eles receberem o tratamento, que acabava dando 2, 3 semanas realmente para a azatioprina entrar. Mas é muito raro, porque só 3 a 5%. Mas essa é a justificativa. Então, geralmente, ela é dose dependente, tá? E no caso dos corticoides, a gente vê psicose, depressão, hipertensão, né? Crise hipertensiva ou diabetes descompensada. No caso, se o paciente tiver uma intolerância à azatioprina, a gente pode tentar 6 mercaptopurina antes do micofenolato. Se o paciente tiver intolerância, a gente vai para o micofenolato. Geralmente, a gente inicia com 500 miligramas 2 vezes ao dia, depois a gente passa para 1 grama 2 vezes ao dia. É um medicamento bem tolerado, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes essas pacientes são jovens, que vão querer engravidar, e a gente tem que lembrar que o micofenolato é completamente contraindicado na gravidez. Se você tiver intolerância aos corticoides, você tenta da menor dose possível, associar a azatioprina, tá? E pode tentar budesonida em não cirróticos, e principalmente se a doença for leve, porque a budesonida não é um medicamento que trata muito bem pacientes com doença com aminotransferase muito elevada, com grau de inflamação muito grande. Se você tiver intolerância à azatioprina ou MMF, ao micofenolato, você pode tentar monoterapia com corticoide, por exemplo, ou mesmo drogas alternativas, como a gente vai ver, como tacrolimus ou ciclosporina. Com relação à toxicidade medicamentosa, né, a azatioprina, gente, já são 8:03, mas eu vou ainda acabar um pouquinho depois, porque a gente começou um pouquinho depois, tá bom? Então, essa toxicidade pode ser dose dependente, como a gente falou, de mielossupressão e hepatotoxicidade. E aí a gente fala um pouquinho aí do metabolismo da azatioprina, né? Quando ela chega no fígado por ação do glutatión, ela se transforma em 6 mercaptopurina. Então, existem pacientes que intoleram a asa, mas eles toleram bem 6 mercaptopurina. E isso tem uns trabalhos que mostram em torno de 45%. Então, eu sempre falo, vamos tentar 6 mercaptopurina, que é o purinetol. Né? A gente pode tentar, isso tem na rede pública também. E aí ele vai para 3 vias, né? Essa via direto, que vai dar 6-tioguanina, este é o meu metabólito ativo. Então, aqui é meu alvo terapêutico. Quando a gente fala assim, vamos dosar metabólitos da azatioprina, será que tá bom? Eu quero ver esse nível entre 235 e 435. Se eu tiver muito alto, eu posso ter toxicidade na medula. Se eu tiver ele baixo, eu tenho que aumentar minha dose da asa, porque eu não atingi meu nível terapêutico, tá? O outro, então, se eu tiver ele muito alto, ele pode dar mielossupressão. Essa via por cima, então ele vai para 3 vias, né? Essa via direta, para o metabólito ativo. Esta via, através da tilpurina metiltransferases, ele vai formar um metabólito inativo, chamado 6-metilmercaptopurina. Ele é um metabólito inativo, mas ele pode dar uma hepatotoxicidade quando ele está acima de 5.700.
E a outra via é o ácido tioúrico, que é um outro metabólito inativo. Existem pacientes, gente, que são hipermetiladores. Então, o que eles fazem? Eles naturalmente sofrem um desvio para cima. Então, eles têm níveis muito altos de 6-metilmercaptopurina. Então, quando isso acontece, eu vou ter uma toxicidade hepática. E vou voltar. Se eu tivesse esses níveis de 6-tioguanina muito alto, eu vou ter uma toxicidade da medula. E existem pacientes que têm esse metabolismo desviado para cá. Então, eles formam muito 6-metilmercaptopurina, fazem uma hepatotoxicidade e você vai ver que a 6-tioguanina está baixa. Então, eles têm nível de 200, 150. Então, o que a gente faz nesse caso? Você já deve ter ouvido falar do alopurinol, né? O alopurinol, o que ele faz? Ele desvia o metabolismo da 6-metilmercaptopurina para cá. Então, ele bloqueia a xantina oxidase e faz esse desvio. Então, ele diminui o nível de 6-mercaptopurina e faz o desvio. Então, o que a gente faz? A gente tem que diminuir a dose da azatioprina para 50%. Então, se eu usava 100, você passa para 50. Eu já tive casos de reduzir para 25 e associa 100 miligramas de alopurinol e depois ele vai aumentar e você dosa 2 meses, 4 meses para frente, você já vê que esse nível de 6-tioguanina muitas vezes chegou no seu alvo terapêutico. Com relação ao paciente que tem uma resposta incompleta, a gente sempre pensa, será que esse paciente é aderente? Eu tenho que considerar outro diagnóstico? Será que eu estou diante de uma sobreposição? Você vai olhar para a gama-GT, para a fosfatase alcalina? Será que tem um citomegalo? Outros quadros? Tem uma hepatite C, uma hepatite B, tem uma doença de Wilson, esteatohepatite, que a gente vê com muita frequência, né? Então, se a gente estiver diante de uma resposta incompleta no mundo real, o guideline do ISO fala para a gente otimizar o tratamento. Passa para a asa 2 miligramas por quilo dia, associada a 5 a 10 miligramas de prednisona, e você repete uma biópsia entre 12 a 18 meses. Mas o mundo ideal seria o quê? Que a gente pudesse dosar esses metabólitos da asa, que são, como vocês viram, a 6-metilmercaptopurina e a 6-tioguanina. Então, esse trabalho, ele mostra que quando você não dosa os metabólitos, você tem uma resposta de 60%, e quando você dosa, que você consegue otimizar o seu tratamento sabendo o que você está fazendo, essa resposta vai para quase 80%. Então, isso muda muito a história natural da doença e a resposta ao tratamento para você não ir para outras drogas, só otimizando essas duas drogas que são muito boas, né? A azatioprina, que é uma droga muito boa para hepatite autoimune. Quando você vê se os níveis de 6-mercaptopurina e 6-tioguanina estiveram muito baixos, né? Eu tenho o quê? Ou eu tenho uma aderência do paciente, você põe ele na parede, ou eu tenho subdose, e eu posso aumentar a dose da azatioprina, tá? E depois eu doso novamente para ver como que ficou. E os pacientes que apresentam falha terapêutica, né? Você pode ter, o paciente está lá, o nível terapêutico, o nível está bom, ou ele está elevado, você tem falha, uma doença refratária, né? Ou uma doença refratária, e você vai ter que ir para droga, ou uma falência, você vai para drogas alternativas, que são as drogas de segunda linha. Os inibidores de calcineurina, que é a ciclosporina ou tacrolimus, a ciclosporina na dose de 2 a 3 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, tem que ter nível sérico. A experiência é muito maior na pediatria, a gente não tem experiência com a ciclosporina aí na escola, né? E o tacrolimus, 0,1 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, uma dose de 1 a 6 miligramas dia, mantendo o nível sérico menor que 8. Então, a gente tem que ter laboratório para conseguir acompanhar esses pacientes dosando o nível sérico. Os efeitos colaterais de hipertensão, disfunção renal, hiperlipidemia, risco de malignidade a longo prazo. Mas, na falha terapêutica, apesar do micofenolato ser mais indicado para pacientes com intolerância à asa, ter mais resposta, a gente pode utilizar também o micofenolato numa falha terapêutica, principalmente em situações que você não tem como dosar esses níveis séricos aí, do tacrolimus, por exemplo. Tá? Então, a gente usa do mesmo jeito, 500 vezes ao dia, passa para 1 grama de 2 vezes ao dia. As taxas são menores, são inferiores ao paciente da intolerância, tá? Então, esse trabalho publicado em 2017, 19 centros da Europa, Estados Unidos, com 201 pacientes sem remissão à terapia de primeira linha, o que eles observaram? 108 tinham toxicidade.
Quando era toxicidade medicamentosa, usar micofenolato ou tacrolimus não fez diferença na remissão bioquímica, ela foi igual, 92 vezes 94%. Mas na falha terapêutica, o tacrolimus foi superior ao MMF, tá? Com uma remissão bioquímica de 56% versus 34%. Então, acho que aqui mostra bem claro que a droga, o tacrolimus seria a droga de escolha aí. Mas muitas vezes a gente não tem como dosar esse nível no cérebro. A gente fala sempre isso, que o importante é ver que o mundo é que a gente vive e o mundo real é o mundo real. A frequência é semelhante de morte ou transplante de efeito colateral. Então, as minhas mensagens, né, que o diagnóstico de hepatite autoimune é desafiador, ele requer a exclusão de outras causas de doença hepática. O diagnóstico deve ser considerado de hepatite autoimune em qualquer paciente, todos os pacientes que têm inflamação aguda ou crônica do fígado. A padronização dos autoanticorpos é importante para auxiliar no diagnóstico correto, né? Padrão VGT de músculo liso é muito importante. Olhar padrão de FAM, para a gente não achar que um FAM envelope nuclear é um FAM de hepatite autoimune. A biópsia hepática é um pré-requisito para o diagnóstico, precisa ser parte do diagnóstico inicial. O anticorpo anti-SLA, ele deve ser investigado em pacientes soronegativos para músculo liso FAM e LKM1. Pacientes com hepatite autoimune devem ser tratados com terapia de primeira linha com prednisona e azathioprina, exceto aqueles com doença inativa, laboratorial e histológica. Resposta completa deve fazer parte do objetivo principal do tratamento. O tratamento deve ser continuado durante pelo menos 24 meses de normalização de aminotransferases e IgG, ou gama-globulina. A suspensão do tratamento pode ser tentada em pacientes em remissão bioquímica prolongada. A biópsia hepática deve ser realizada de preferência antes da suspensão do tratamento. A falta de resposta deve levar a uma reavaliação de adesão ao tratamento, né? Será que o paciente é aderente mesmo? Ou a reconsideração do diagnóstico, ou um diagnóstico sobreposto. O tratamento não deve ser suspenso em pacientes com positividade ao anti-SLA. Pacientes intolerantes à azathioprina devem ser tratados de preferência com micofenolato. Dosagens submetabólicas da azathioprina, 6-tilguanina, 6-metilmercaptopurina, agregam informações importantes no manejo de pacientes com hepatite autoimune e melhora a resposta ao tratamento. Pacientes com cirrose devem ser avaliados para a necessidade de transplante hepático. Muito obrigada. Parar de compartilhar aqui. Cadê? Interromper para a apresentação. Nem tomei água. De boca seca. E aí, meu povo? Eu dei aula devagar, não dei tão correndo, é uma aula grande. Quando vai para congresso, é aula só de 15, 20 minutos, então a ideia era essa. Certinho, é que não começou às 19, né? Certo. É, exato. Então, são 20 horas e 13, né? Uhum. Doutora Elze, eu posso tirar uma dúvida? Claro. Abre a sua câmera aí para ver você. Eu tô com o cabelo bagunçado, peraí. Não tem problema. Mas é muito ruim falar sem a gente ver. Fala. Eu considero resposta histológica completa. Eu preciso que desapareça a hepatite de interface e não tenha mais presença de plasmócito, é isso? Quando eu reavalio a biópsia? De preferência, é o que eles falam que é uma atividade mínima ou leve. Quando eu coloquei lá que a nossa resposta foi baixa, na histológica, é porque eu só considerei quem estava 0. Eu não considerei que tinha atividade leve. Talvez isso seja um pouquinho, não seja tão ruim assim nossa resposta histológica, sabe? Tá. Mas não tem que ter atividade mínima. E a atividade mínima é sem plasmose, hepatite de interface também não. Tá. E em relação à biópsia, assim, então, na prática clínica, o ideal sempre é fazer uma biópsia quando eu vou fazer o diagnóstico. Sim. A biópsia é um pré-requisito para hepatite autoimune. Eu acho assim, a gente fica muito perdido sem a biópsia. Você exclui outra etiologia, você estadia esse paciente, porque uma elastografia, ela não vai ser importante para estadiar, porque a elasto para hepatite autoimune, na apresentação, é péssimo. Por quê? Porque tem tanta inflamação que ele peca para mais. Então, Superestima. ele superestima. Então,
a elastografia não serve ali. Então, você vai diagnosticar e estadiar. Então, ela é fundamental para o diagnóstico. Às vezes tem gente que fala assim, mas é tão claro, músculo liso padrão VGT. Eu trabalho com biópsia. Para mim, ela faz parte do diagnóstico. Eu estou num lugar que não tem jeito, não tem como, estou no interior, eu vou tratar esse paciente, você vai entrar no score, ele vai responder e você sabe, você vai acompanhar. Às vezes você não consegue fazer a biópsia, né? Mas ela, de preferência, sempre que possível, ela deve ser realizada no diagnóstico. E quando você pensa em suspender o tratamento também, porque às vezes a chance de recair é bem maior. Uma coisa importante, quantas vezes vocês acham que a gente pode suspender o tratamento desses pacientes? Uma só, né? Nisso? Uma só. Uma só. Uma só. Se recaiu, não suspenda mais. Certo, e o cirrótico? obrigada. Será que a gente pode suspender no cirrótico? Acho que não. Não sei. Se for um cirrótico sem hipertensão portal, chá de ar, sim, a gente pode tentar. Também só uma vez. Obrigada, doutora. Nada. Mas isso é super controverso, isso aí é super discutido. Não sei se tem alguma mensagem, não, né? A Mirelinha tá aí. E aí, Mi? Bem, gente, então, sem dúvidas? Tem mais dúvidas? Acho que dá para encerrar, né? Então, tá bom. Parabéns, Elza. Eu que agradeço. Obrigada, meu bem. O Gama saiu às 8, né? Para fazer. Sem estresse. Doutora, na gravidez, então, só pode asa, é isso? Eu não vi a pergunta. Onde que fica a pergunta? Tá aqui. A aula é excelente, como sempre. Dani, Foi isso mesmo que ela perguntou. É. Foi isso mesmo. Gente, na gravidez só pode asa. Assim, vamos lá. Micofenolato nem pensar, tá? Gravidez, micofenolato não. Antigamente a gente suspendia até a asa, principalmente por causa da amamentação. Hoje a gente viu que ela é uma droga que ela não é tão vilã assim, então a gente não suspende mais, tá? A gente viu isso pelos trabalhos de doença inflamatória intestinal. Então, antigamente, a gente suspendia a asa, mantinha a PRED, mais ou menos 20 miligramas por dia. A gente sabe que a grávida é imunologicamente deprimida e, normalmente, essas pacientes elas entram num período de remissão durante a gravidez e fazem um flare no pós-parto. Só que, dependendo da gravidade do paciente, e a gente não precisa suspender a asa, pode manter, tá? E sempre de olho no flare que elas podem ter no pós-parto, principalmente se elas tiverem SLA positivo e Rho 52 positivo, que não é um anticorpo que a gente pede de rotina, mas o trabalho mostra que tem mais chance ainda de complicação na gravidez. A Mirella caiu, mas voltou. Abri o microfone, doutora, para lhe responder. Apertei no lugar errado. Beijo, minha querida. Saudades. Então é isso. Imagina, o povo fala assim, mas esse score é chato. Critério original versus simplificados. Original, gente. Simplificado, aquela gama globulina de 1,1 já vai 2 pontos. Mas eu acabo pondo os dois, mas eu uso muito o original. E a gente tem hoje isso em aplicativo. Você coloca lá e ele já te dá. Mas tem que ter bom senso. É isso que eu falo. Não dá para a gente colocar o FAM positivo 1/40 ou no célula REP2 ou um FAM histoplasmático reticulado contando ponto para autoimune. Eu brinco que eles deviam contar menos 4 pontos igual o AMA, que ele é fã de CBP. Então, são essas coisinhas, assim, que faz a diferença. Às vezes, tem algumas pessoas que encaminham o paciente para mim sem biópsia. Você fica perdido. Será o que essa doença, né? O paciente, a maioria vem hoje com muitos critérios para síndrome metabólica. O autoanticorpo não tinha padrão VGT. Então, às vezes, gente, eu já peguei pacientes sendo tratados como hepatite autoimune, que foi encaminhada para mim como uma falha ao tratamento. Quando eu vi,
parecia uma sobreposição, e quando biopsiou, era uma CBP clássica. Quer dizer, parecia sobreposição por quê? Porque tinha aminotransferases elevadas, acima de 5 vezes, ela preenchia ali critério, mas só com o tratamento da CBP normalizou absolutamente tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Então, é isso. Vamos jantar. Eu tenho lição de casa ainda, que eu tenho um capítulo de um livro. Era para entregar dia 20, eu não entreguei. É isso. Então, tá. Obrigada, viu? A gente se vê aí Obrigada, na casinha. Elze. Vocês têm um ano ainda, né? Tchau, Vocês têm um ano doutora. ainda, né? Então a gente vai se ver na casinha. Já Beijo. tem o próximo ambulatório? Que eu vou? Que você tem? Eu vou em fevereiro. Porque o dia 20... Hoje eu